Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vlog, né? Um vlog de leitura. E, como vocês viram no título, a gente vai ler não, né? Porque eu já comecei. A Canção de Aquiles, da Madeline Miller. Muito provavelmente vocês estão escutando barulho no fundo, é que minha cachorra tá comendo bem ali. Porque ela é grudada de mim, e aí tudo que ela tem que fazer, ela quer fazer perto de mim. Enfim. Mas agora, gente, eu resolvi, né, abrir aqui um quadro no canal que vai se chamar Lendo Livros Hypados, que é um nome autoexplicativo, né? Não precisa você ler isso aqui, Lendo Livros Hypados, você já sabe o que eu vou fazer. Eu vou fazer aqui pelo menos uma vez no mês, eu acho, né? Vlogs de leitura, onde que eu vou ler livros que estão ou que ficaram muito no hype. E pra começar, eu escolhi a Canção de Aquiles, porque eu pensei assim, gente, eu já não vou começar logo de cara com um negócio que eu acho que eu não vou gostar. Vamos começar com um negócio pra gente pelo menos já começar falando bem dos livros. Aqui, eu tô supondo que eu vou gostar do livro, né? Então, assim, pra quem não conhece, o que eu acho difícil, esse livro aqui é uma releitura da Ilíada. Pra quem não sabe, eu fiz letras, né? Então, na faculdade eu tive que estudar a Ilíada, a Odisseia, enfim, lá nos estudos clássicos. Não que eu tenha lido a Ilíada por completo, eu não li a Ilíada por completo porque, enfim, eu prefiro a Odisseia. Se for pra me ler um por completo, eu prefiro ler a Odisseia. Não li nenhum dos dois até hoje. Mas eu sei algumas coisas, sei algumas características, enfim. E aí eu pensei assim, uma releitura da Ilíada, né? E ainda tá escrito aqui assim no negócio, né? Uma releitura da Ilíada em que a glória de um semideus, que é o Aquiles, encontra o amor de um príncipe, que é o Patroclo, né? Então a gente vai ter aqui um romance. E eu achei muito genial, gente. Sim. O pessoal que não gosta de contemporâneo aí, né? Os haters do contemporâneo, podem me xingar, mas eu achei genial isso daqui, gente. A pessoa pegar um poema épico, pegar ali, né, personagens e fazer uma releitura onde a gente vai ter um romance LGBTQIA+, né, porque são dois homens. E pra quem acha isso muito descabido, né, ai meu Deus, na Grécia Antiga, um romance entre dois homens, gente, quem estudou, quem conhece o mínimo de Grécia, sabe que o que mais rolava na Grécia era um negocinho homem com homem. Vocês acham que a expressão beijo grego veio da onde? Ela não veio do nada, ela veio de um lugar. Mas enfim, não vamos. Esse vlog não é pra ficar falando sobre essas coisas técnicas, históricas. É sobre as minhas impressões de leituras sobre livros hypados. E, gente, como sempre, eu vou ser muito sincera. Quem assistiu o vlog de Torturado viu que eu fui muito sincera ali nas minhas impressões, que eu falei por que eu não gostei daquele livro. E vai ser assim que vai funcionar, tá? E, como eu disse, eu já comecei a ler. Eu li acho que 4 capítulos do livro, porque eu queria ter uma noção, assim, de como que era a escrita. Eu fui até no Instagram, eu li 13%, ó. Eu fui até no Instagram comentar que quando eu comecei a ler, eu tive um estranhamento. Porque, gente, nos últimos tempos eu fiquei só lendo livro clássico. Só clássico. Não que isso seja ruim, muito pelo contrário, eu adoro. Então, eu cheguei nesse contemporâneo, que é uma linguagem completamente diferente, e eu tive um estranhamento, porque é uma linguagem muito simples. Não que seja ruim, muito pelo contrário. É um livro até bem escrito, assim, eu tô achando a escrita dela muito boa, da Madeline Miller. Mas, como eu disse, essa escrita é mais simples, as frases são mais curtas. E aqui a gente vai ter uma narração que é em primeira pessoa. Quem vai contar a história é o Patroclo, né? O Patroclo, gente, é muito difícil falar esses nomes, Jesus. Ele é um príncipe, né, de um reino ali, e o pai dele nunca teve muito orgulho dele, achava ele um menino muito fraco, enfim, né, era o desgosto do pai. Só que vai ter um dia que o Patroclo vai cometer um assassinato meio que sem querer, ele não tinha intenção de matar o garoto, só que ele matou. E aí, né, ele matou um garoto que era importante e tal, né, e o pai desse garoto pediu, que falou assim, ó, você tem que dar um jeito nisso daí. E aí o Patroclo, ele é exilado, e aí ele é mandado, né, ele deixa de ser príncipe e ele é mandado para um outro reino, que é o reino de Peleu, que é o pai do Aquiles. E aí o Patroclo é mandado para lá, né, ele deixa de ser príncipe e ele vai passar a viver ali. E aí ele mais o Aquiles, eles vão se aproximar. Porque o que acontece, né? Lá na Grécia Antiga, os príncipes, eles poderiam escolher ali, tem um nome para isso, ela até fala aqui, né? E daí você já vê que a autora, ela tem um conhecimento sobre o assunto para poder escrever. Ela só não pegou, ela não apenas pegou, sei lá, premissas, personagens e desenvolveu uma história. No pouco que eu li, é possível perceber que ela conhece
de coisas ali, a gente vê que é porque a autora leu o mesmo negócio. Então, né, os príncipes poderiam escolher lá um rapaz que iria acompanhar ele nas batalhas, enfim, tem um nome, eu esqueci agora o que é. E aí o Aquiles escolhe o Patroclo pra ser esse menino dele aí, né? E aí eles vão desenvolvendo uma amizade, só que se você não leu a sinopse ou ignorou o que tá na capa, ao longo da narrativa do Patroclo e a maneira que ele vai descrevendo o Aquiles, a gente já percebe que vai dar romance isso daqui, que o Patroclo já está começando a nutrir certos sentimentos, pela forma que ele está descrevendo o Aquiles. Então, enfim, né, tô bem no começo ainda, só queria fazer essa introdução aqui, comentar brevemente. Tô gostando da história, tô gostando da narração do Patroclo, embora eu tenha problemas com narrativas em primeira pessoa. No geral, eu não gosto, porque não são narrativas confiáveis. Eu prefiro sempre terceira pessoa. Mas, enfim, essa é em primeira, Patroclo que tá contando tudo. E, gente, uma coisa diferente de muitos contemporâneos, esse daqui não é um livro que ele fica se apoiando no diálogo, sabe? Porque uma coisa que às vezes me irrita em alguns livros contemporâneos, por exemplo, Colin Hoover, é que às vezes você passa páginas e páginas com muitos diálogos. E aí você, consequentemente, lê mais rápido. Eu acho que é até essa a proposta. Só que, às vezes, a história fica um pouco rasa, porque daí é só diálogo, 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 diálogo. Só que aqui a gente tem uma narração que não é extremamente descritiva, né? Igual eu comentei com vocês, eu tô lendo muito clássico, uma linguagem mais rebuscada. O último contemporâneo que eu li foi Stephen King, que já é um cara que é muito descritivo. Então aqui a gente não vai ter essa grande descrição, mas a gente vai ter uma narração, e essa narração não precisa ficar se apoiando em diálogos, em páginas e páginas de diálogos, que pra mim é um ponto muito positivo, tá? Enfim, não vou falar mais agora por enquanto, porque essas são as minhas impressões iniciais. Na hora que eu chegar numa porcentagem boa ou acontecer algo muito... Enfim, eu volto pra comentar, né? Porque senão isso aqui vai virar um filme, vocês sabem que eu falo demais. Então, era só isso mesmo que eu queria comentar. Vou voltar aqui pra minha leitura. Eu tô no capítulo 5, eu parei aqui faltando uns 7 minutos. E os capítulos são bem curtos, o que é muito bacana. Adoro os capítulos curtos. E é isso. Oi, gente, hoje é dia 29 de janeiro, eu cheguei em 30% do livro, né, a Canção de Aquiles, e no momento em que eu cheguei, deu início à Guerra de Troia. A Helena foi raptada lá pelo Paris, né, pra quem conhece ali a Ilíada, a gente chegou nesse momento, a Helena foi raptada, e aí o Agamemnon foi lá e falou assim, ó, então, manda uns soldados aí e tal, pra gente ir lá derrotar Troia e tudo mais, né? Ela tava em Esparta e ela foi levada pra Troia. E eu tô curiosa pra saber como que vai ser feita essa adaptação aqui na história, né? Porque pra quem não sabe, o que acontece na Ilíada, né? A Ilíada, basicamente, ela vai contar sobre a ira de Aquiles, tá? Então, é meio que, tipo assim, o recorte temático, por assim dizer. Tem uns nomes lá certos, tá? Mas, enfim... A Ilíada vai contar sobre a ira de Aquiles. Então, a Ilíada começa quando o Aquiles está puto e ela termina quando o Aquiles morre. E aí, só que aqui não é assim, aí não começa dessa mesma forma, né? E aí eu tô curiosa pra saber o que eles vão fazer, qual vai ser o motivo da recusa do Aquiles lutar. Por quê, gente? O que acontece, né? Como eu disse, vai contar sobre a ira de Aquiles. Então, a Ilíada já começa meio que no meio da guerra, assim, se eu não me engano, né? Porque tem muito tempo que eu li. A Helena é raptada, como eu disse, e ela começa com ela já tendo sido raptada, e aí eles já foram, já e tal, né? E aí o que rola é que o Agamemnon, ele vai pegar uma moça chamada Briseida, que o Aquiles tinha tomado ela. Porque, gente, o que acontece? Nessas guerras, elas não eram bonitas não, tá? Os caras, eles iam lá, saqueavam as cidades, saqueavam tudo, pegava tudo que tinha, inclusive mulheres. Então, né, então Aquiles, ele fez isso. Ele pegou essa Briseida e estava lá com ela, e o Agamemnon viu ela, achou ela muito bonita e falou assim, eu quero a Briseida. E aí o Aquiles vai ficar puto, vai ficar nervoso e vai falar assim, não, devolve a Briseida, não sei o que, né? Tem todo um rolê lá na hora, só que o Agamemnon fala que não vai devolver, e no lugar da Briseida, ele dá uma outra mulher, só que o Aquiles não quis, eu acho que era isso, né? Não sei se, como eu disse, tem muito tempo que eu não li, mas eu lembro que tinha esse rolê com a Briseida. Só que aí o Agamemnon não quer devolver, aí o Aquiles olha e fala assim, ah, beleza, então também vou lutar, você se vira aí, caguei pra sua guerra, não tô nem aí, vou ficar aqui de boa, e sussa.
E isso vai ser ruim, essa recusa do Aquiles, porque o Aquiles, ele é, tipo assim, o grande herói aqui, ele é o maior guerreiro de todos, e eles precisariam do Aquiles para eles vencerem a guerra. Sem o Aquiles, as chances deles vencerem seriam mínimas, né? E aí o Aquiles olha e fala assim, ah, beleza, você tomou a briseira de mim, então eu não vou lutar. E aí eu tô curiosa pra saber qual que vai ser o motivo, por que ele não vai lutar, porque, né, eu acho que tem alguns elementos que tem que ter, inclusive esse, né, a recusa do Aquiles em lutar na guerra. Então eu tô curiosa pra saber porque aqui nessa história o Aquiles, ele é gay, né, ele tá num relacionamento amoroso se envolvendo com o Patroclo. Então eu tô curiosa pra saber sobre isso. E, inclusive, o Patroclo também vai ter que lutar nessa guerra, porque quando ele era bem mais novo, ele fez um juramento lá num dia, onde que todos os homens que fizeram esse juramento teriam que proteger a Helena. Então, né, o Patroclo teria que ir. Então eu tô aqui me perguntando, assim, qual que vai ser a recusa dele, como que ela vai fazer isso. Mas enfim, né, e aí eu tô aqui no momento onde eles foram convocados, o Peleu chamou aqueles pra conversar, né, e falou pro Aquiles que queria que ele, nossa, como é que fala? Nossa, comandasse o exército, né, os homens que seriam enviados. Aí eu cheguei no capítulo 12, né, e aí é isso, assim, sabe, no geral, gente, eu tô achando a leitura ok, sabe, por enquanto não tem... Eu não tô gostando, mas também eu não tô desgostando, sabe? Não tá sendo aquela leitura que eu fique com muita vontade de pegar o livro pra ler. Então, tipo assim, não quer dizer que, como eu disse, seja ruim, porque a escrita ela é bem gostosinha, os personagens aqui eles são interessantes. Eu só não sei se eu gosto muito do Patroclo, se eu gosto da narração dele. Eu acho que ele tem algumas questões com ele que acabam fazendo com que ele fique tanto quanto chato, às vezes, tá? Mas, assim, é um livro que eu tô, assim, lendo, mas não sentindo nada, sabe? Não tô com aquela vontade de ler, sabe? Porque tem aqueles livros que você começa a ler e você, tipo, não quer parar, que você vai lendo um capítulo atrás do outro. Com esse, não tá assim, sabe? A leitura não tá fluindo tão rápido quanto eu imaginei que fluiria, tá? Não porque assim, a escrita ela é muito simples, como eu comentei. Então você lê os capítulos muito rápidos. Mas quando termina um capítulo, eu não sinto vontade de ir pro próximo. Então é isso que tá acontecendo comigo por enquanto. Não sei se depois, quando já começar a guerra, isso vai mudar e tal. Quando eles forem de fato, todos aqueles acontecimentos. Não sei, tá? Vamos ver. O que tá me deixando com vontade de fazer é de ler a Ilíada. Que eu acho que é uma coisa interessante desse livro, né? Porque como, né, eu comentei falando que isso aqui é uma releitura da Ilíada. Então ela pega esse poema épico e transforma numa outra coisa. Quase como se fosse uma fanfic. É bem uma fanfic mesmo, né? Então, tá me deixando com vontade de pegar e ler a Ilíada, o que eu acho que é algo interessante, porque muitas pessoas criticam, né, o que tem sido feito de literatura contemporânea atualmente, dos livros que têm saído. Tem muita gente que critica, muita gente que fala que é uma porcaria, que são livros ruins. Isso sem ao menos ler os livros. No geral, a maioria das pessoas que falam que esses livros são uma porcaria, elas não leram. O que eu acho um pouco errado, você criticar uma coisa sem ter conhecido essa coisa, tá? Que realmente existem umas porcarias por aí, né? Tipo aqueles dark romance. Gente, aquilo ali não precisa nem da gente ler pra falar que é uma porcaria. Mas, igual no caso desse daqui, ele tem uma coisa que eu acho muito interessante, que é justamente isso. Você vem aqui, lê esse livro, e você fica curioso de saber de onde que essa autora tirou isso. É interessante nesse sentido, esse livro aqui, acho que ele tem algo parecido com o que foi Crepúsculo, porque muitas pessoas começaram a ler clássicos, tipo Morro dos Ventos Uivantes, William Shakespeare, porque leram Crepúsculo e eram livros mencionados lá. Então pode ser que uma pessoa que leia esse livro tenha vontade de ler a Ilíada, a Odisseia, ou se não os mitos gregos, né? Pegar lá as metamorfoses de Ovídio e abre portas para a pessoa conhecer uma nova literatura, sabe? Mas enfim, né? A única questão que eu tô tendo com esse livro é que ele não tá me despertando grandes interesses em, tipo, pegar e aquela vontade de ler, mas de resto, a história tá bem interessante. A escrita da Madeleine Miller é uma escrita boa, tá? É uma escrita simples, mas é um livro bem escrito, sabe? Não tem
sabe, não tem coisa esquisita aqui. Os personagens, eles são bem apresentados. Apesar de ser um livro narrado em primeira pessoa, coisa que eu não gosto muito. Tá funcionando bem as descrições e tudo mais, tá? Mas é isso, tá? Por enquanto eu ainda tô assim, sem impressões, sabe? Sabe aquele livro que não te causa nada? Eu tô assim com esse livro. Não sei porquê, tá? Mas é isso, eu vou ler mais. E aí depois eu volto pra comentar com vocês o que eu estou achando. Oi, gente, vim atualizar esse vlog. Eu cheguei na metade do livro. E cadê o livro? O livro não tá aparecendo aqui. Porque eu tava gravando um vídeo por Reels, né? Aí, enfim, aí sumiu. Eu tô em 52% do livro. E eu tô achando ele chato. Sabe? Não tá sendo aquele livro que tá me dando vontade de ler. Eu tô achando chato. É porque eu acho que eu fui muito com a releitura da Ilíada na cabeça e eu esqueci da parte do romance. E aí eu tô achando a parte do romance chata, porque até então foi meio que isso que a gente teve. Romance. E só, aí agora eles estão ali no momento de começar a Guerra de Troia, mas eles não conseguiram ir para a Troia ainda, porque os deuses estão interferindo. Enfim, então como teve, tipo, mais romance, eu tô achando um pouco chato. É porque, assim, eu não gosto muito de romance, já passei da fase de gostar, então... Não é que eu tô achando o livro ruim, sabe? É só que não tá me dando aquela vontade, aquele ânimo de ler. E uma coisa, gente, sobre a edição que eu acho que seria muito interessante de ter, notas de rodapé. Eu acho que poderia ter notas ou uma bibliografia no final, que eu não sei se tem, vou até olhar aqui agora, com os mitos que são mencionados ao longo do livro, né? Porque como não tem, só tem um glossário de personagens. Mas enfim, eu acho que poderia ter, sabe por quê? Porque aqui esse vai fazer várias referências de histórias que existem. Então, por exemplo, vai falar sobre o Ajax. Ajax, eu não sei como é falar. Tem um livro da História 34 sobre ele. Tem uma hora que eles falam sobre o Heracles e a história de os trabalhos e os dias de Exildo. Então, sei lá, eles poderiam colocar uma nota de rodapé informando que essa história ela realmente existe, que tem um livro que as pessoas podem ter acesso e ler sobre aquilo, sabe? Que tá sendo mencionado aqui. Eu acho que seria muito interessante que tivesse, porque aí o leitor jovem que tá lendo isso daqui, porque isso daqui é um livro para um público mais jovem, assim, sabe? Ali uns adolescentes gostam mais, eu acho que eles gostariam mais, e aí o interessante de ter essas notas informando sobre essas edições que existem, que eles conseguem acessar e ler, é de incentivar essas pessoas a começar a ler outras coisas, a ler clássicos, sabe? Então, assim, eu acho que seria genial se a editora colocasse, coisa que não tem, mas que eu acho que poderia ter. E não só com essas referências desses livros, mas também com o significado de alguns termos. Porque caberia uma notinha de rodapé explicando algumas coisas, de onde que vem aquilo, o que significa aquilo. Igual o Aquiles, ele é chamado o tempo inteiro de um... Como é que é, gente? Esqueci, gente. Ô, Jesus. Igual, tipo assim, o pessoal chama ele de Pelida. Por que chama ele de Pelida? Sabe? Botar uma notinha de rodapé explicando o significado disso. Igual sobre a questão dele ser muito veloz, né? Igual na Ilíada, o Homero, ele utiliza de muitos epítetos. Um deles é esse mesmo, Aquiles de pés velozes. Então, tipo assim, umas notas de rodapé explicando essas coisas que são próprias do poema épico, de onde que, né, a autora partiu para criar a ideia, eu acho que seria interessante. Mas assim, gente, eu sou suspeita para falar, porque eu sou pessoa viciada em notas de rodapé. Para mim, tudo quanto é texto tem que ter notas de rodapé. Mas eu acho que tornaria a leitura mais enriquecedora e incentivaria mais ainda as pessoas a lerem de onde que veio isso aqui, sabe? Ler os mitos gregos, ler outros autores, não só a própria Ilíada, né? Mas como eu disse, ele cita aqui
os trabalhos e os dias de Hesíodo. Se eu não me engano, igual ele também cita brevemente o Enéas. Quem que é o Enéas? Vão falar assim, olha, tem um livro chamado Eneida que vai contar sobre a história do Enéas, sabe? Então, enfim, eu acho que seria interessante que tivesse. E, enfim, no geral, é meio que isso que eu tinha pra comentar, igual eu falei. Eu não tô achando a leitura tão interessante quanto eu achei que seria, pelo menos por enquanto, porque metade do livro foi só romance. Não que tenha sido só romance, sabe? A gente vai acompanhando os dias deles, treinamentos, estudos e tal, e obviamente o desenvolvimento desse relacionamento entre os dois. E aí agora a gente tá chegando na parte da guerra, que eu espero que fique mais interessante ainda. E, gente, outra coisa que tá fazendo com que eu não gosto tanto é que a narração é feita pelo Patroclo. E eu acho o Patroclo tão chato. Sabe, esses jovenzinhos apaixonados, enfim. Eu acho que a questão com o livro é a parte do romance mesmo que tá me pegando, porque eu realmente não curto muito mais romances desse tipo, sabe? Mas enfim, não é um livro ruim, é um livro bacaninha de ler, mas não tá me dando aquela ânsia, aquela vontade de tipo, nossa, eu preciso pegar o livro pra saber o que vai acontecer, sabe? Não está assim, então ainda bem, né, que eu não gastei meu dinheiro comprando. Porque se eu gastasse dinheiro comprando e ficasse decepcionada depois, eu ia ficar chateada. Mas enfim, é isso, vou voltar a ler aqui. Agora eu acho que eu só volto pra atualizar depois que eu terminar, porque senão isso aqui vai virar um filme. Gente, finalmente eu consegui um horário onde não tem ninguém em casa, pelo menos eu acho, né? Como vocês sabem, que se você me acompanha no Instagram e viu os últimos vídeos, eu estou na Irlanda. E no apartamento onde eu tô morando no momento, tem tipo umas 6 pessoas na casa. Então, tipo assim, é raro ter um horário que não tem ninguém dentro de casa que eu consiga gravar, mas agora eu consegui. Então eu vim encerrar o vlog e comentar com vocês as minhas impressões finais sobre a canção de Aquiles, né? Pois então, o que eu achei do livro, gente? No geral, eu gostei. O livro, ele é muito bom, só que você tem que ter em mente, quando você for ler, que ele é um romance. E ele, obviamente, ele vai focar no romance. Então, ele não vai focar tanto, por exemplo, na Guerra de Troia, naquelas coisas que permeavam, aqueles temas que permeavam o poema épico. Então, ele só não foi um favoritado pra mim por ser um romance. Nossa, gente, eu tô cansada porque eu acabei de chegar da rua. Mas eu precisava gravar, eu precisava postar esse vídeo, eu precisava atualizar esse vlog. Então, ele só não virou um favoritado pra mim por isso, porque eu já não sou mais essa leitora que curte tanto esse tipo de romance, sabe? Esse romance água com açúcar, enfim, sabe? Mas ele é um livro muito bonito. A autora, como eu disse com vocês, ela coloca alguns elementos que a gente consegue ver que ela realmente conhece a história, sabe? Que ela leu e que ela pegou ali e adaptou de uma forma. E é meio como se fosse uma fanfic que ela fez, né? Um romance entre esses dois personagens. Teve algumas coisas, assim, que eu não gostei com relação às personalidades dos personagens, igual eu senti uma certa diferença do Aquiles no começo da história, antes da guerra, pro Aquiles depois da guerra, porque quem narra é o Patroclo, né? E ele narra o Aquiles de uma forma, e aí, de repente, ele já tá com uma personalidade um pouco diferente. Então, eu achei essa construção, assim, sei lá, não é que eu diria mal feita, mas só que tem uma certa discrepância, assim, sabe? Mas de resto, o livro, ele é muito bom. Então eu acho que eu comecei esse quadro dos livros hypados muito bem, né? Porque, como eu disse, eu gostei do livro, mas não foi um favoritado. A escrita da autora é muito boa, os capítulos são curtinhos, sabe? Só que, como eu disse, ele não foca na guerra. A gente vai ter sim as cenas da guerra, porque, né, ele vai pra lá, eles têm que ir, né, na hora que estoura o rolê todo. Mas, enfim, não foca. Então, se você for ler esperando que tenha muitas cenas de batalhas, não vai ter. Até porque, como eu disse, quem narra é o Patroclo. E o Patroclo, ele praticamente não vai pra guerra, no sentido de que ele não luta. Ele vai acompanhando o Aquiles, obviamente, mas ele não luta. O Patroclo, ele não é um guerreiro, ele vai exercer funções ali como um médico, sabe? Enfim, e lembra quando eu comentei lá como é que a autora ia fazer pra colocar a questão do momento em que o Aquiles decide não lutar? Eu achei muito bacana o jeito que ela construiu isso ali na história, adaptada que ela deu, né? Porque no livro,
no original, né, na Ilíada, que vai contar sobre a ira de Aquiles, começa justamente no momento em que o Aquiles fica irado porque o Agamenon foi lá e pegou a Briseida. Então, assim, a gente vai ter isso aqui, só que de uma outra forma, sabe? Então, enfim, não vou falar porque eu sei que tem alguns leitores que gostam da surpresa, mas se você leu a Ilíada, se você conhece a história, nada do que acontece aqui vai ser uma surpresa pra você. Então, assim, eu sabia já de muita coisa que ia acontecer, qual que ia ser o final, mas o interessante foi acompanhar como que a autora construiu isso, sabe? Então, assim, se você conhece a Ilíada, acho que você também vai gostar, mas tem aquele adendo, é um romance. Não vá esperando que vai ter batalhas e sangue, porque a Ilíada, minha filha, se você espremer aquele livro, sai sangue, respinga sangue. Então, na Canção de Aquiles, a gente não vai ter isso, mas a forma com que ela adaptou para as questões, né, igual essa parte da ira do Aquiles, dele se recusar a lutar na guerra e preferir deixar os gregos morrerem, ela adapta de uma forma muito boa e que ainda assim continua seguindo o que tá ali no poema épico, sabe? Então, eu achei que funcionou muito bem, que ficou muito bom. Enfim, no geral era isso que eu tinha pra comentar. Eu gostei muito de ler, agora eu estou analisando qual vai ser o próximo livro, né, do próximo episódio. Comenta aqui qual livro você quer que eu leia, tá? Por favor, não adianta pedir que eu não vou ler, é assim que acaba. Esse daí tá proibido nesse canal, não vou ler, tá? Porque eu já comecei a ler, quem me acompanha no Instagram viu. Eu até tinha a versão física, eu comecei a ler, mas eu li, tipo, 100 páginas e falei assim, gente, eu vou detestar esse livro, eu não vou perder tempo com isso daqui, então eu fui lá e larguei. Então, né, não peçam. Peçam outro livro, pode ser até outro livro da Colleen Hoo. Eu tô pensando em ler Layla, porque eu já li Verity e eu acho que ela escrevendo thrillers é bacana. Mas enfim, comenta aí qual o próximo livro hypado eu vou ler, né? E aí, se tiver algum que apareça mais, talvez seja o próximo. Ou então vai no meu feeling, né, do que eu olho e falo assim, agora eu vou ler esse. Então, comenta aí, né, deixa o like, se inscreva se você ainda não é inscrito. E é isso, tá bom? Um beijo e até o próximo vlog.